boa noite. O Ideias da Aldeia está começando hoje. Eu sou Vassi Vanessa e hoje estou recebendo aqui a publicitária Helena Carlone, que é gerente de bibliotecas e programas de incentivo à leitura aqui no estado do Acre. Boa noite, Helena. Boa noite, Vassi. A Helena, além de trabalhar com incentivo à leitura, ela dirige a biblioteca do estado do Acre desde 1999, o mesmo ano em que começou um programa de incentivo à leitura chamado Paneiro de Leitura. Helena, a gente sabe que o país, né, o Brasil, é um país de poucos leitores, né? Como é que se trabalha o incentivo à leitura num país como o nosso? A leitura, como qualquer outra arte, né, ela tem que ser incentivada, né, ela tem como ser aprendida. E não é difícil, né? A gente não compara uma arte com a outra, mas a leitura ela é mágica, uma maneira, a partir do momento que você descobre e que você encontra pessoas que são recíprocas, é uma mágica, né? Então não é difícil trabalhar com incentivo à leitura, basta você querer formar leitores, né? Porque mesmo as pessoas que trabalham com um programa de incentivo à leitura são formadas para isso, né? Para que incentive, para que apure o gosto das pessoas, porque é difícil, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que não sabem ou não gostam de ler, mas é porque ainda não tiveram oportunidade, né? Então é mais fácil você falar de que não gosta quando você não conhece, né? Existe uma formação específica, por exemplo, você falou que as pessoas que trabalham com os programas, aí você deve estar citando principalmente o Paneiro de Leitura, né? Uhum. São pessoas preparadas para isso, né? Qual é o perfil das pessoas que de repente trabalham diretamente com as pessoas que na intenção de incentivar a leitura? Qual o perfil desse profissional? Desde 99, como você disse, né? Aliás, a gente vem desde a prefeitura de 86, 84, quando a gente abriu o Multimeios, né? Começamos a formar agentes de leitura, né? E o perfil, a pessoa tem que ser leitora, né? A princípio, né? Tem que ser leitora, tem que gostar de ler, pelo menos, né? E estudar. Então, são pessoas mais sensíveis, né? Inclusive pela arte em geral, né? Porque são jogos teatrais também, não é só a leitura do texto escrito, né? São jogos teatrais a princípio seria esse, né? O perfil da pessoa, mas elas são formadas, então a gente faz várias oficinas com pessoas já conhecidas, né, de renome, para a formação de leitores. Eles fazem interpretações de textos, né, tanto a leitura dramática como qualquer outra leitura literária, né, e aí eles são formados com essas pessoas através de oficinas. Desses 5 anos de Paneiro, Helena, já deu para perceber se o programa está formando novos leitores? A gente preocupa, inclusive, os próprios agentes, né? Eu acho que nós, desde 99, a gente já deve ter formado mais ou menos umas 80 pessoas. Dessas, para serem agentes de leitura, né? Sem ser os clientes, no caso, os receptores, né? Esses agentes de leitura, eles já, a grande maioria, eles estão ou são professores de arte e educação, ou seguiram já a carreira de atores, ou trabalham com leitura mesmo, mas em outros espaços, né? Então eu acho que desses 80, se a gente conseguiu formar, e bem formado 20, eu acho que já é um ganho muito grande. E a intenção do programa é isso mesmo, é ser multiplicador. Então nós trabalhamos geralmente com jovens, né? Formamos... Em todo o estado? Em todo o estado. Não todo o estado, porque nós não temos abrangência de bibliotecas em todos os estados, em todos os municípios. Mas Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Acre, Epitaciolândia e Tarauacá e Sena Madureira. Esses, onde nós temos a biblioteca que é sob a coordenação do sistema, todos eles trabalham também com o programa de leitura.
cada um na sua especificidade, né? Por exemplo, em Cruzeiro do Sul já foi desenvolvido um programa de leitura numa aldeia indígena. Em Sena Madureira, a gente já teve uma experiência... Na língua da própria etnia ou no português? Não, no português mesmo, no português. E em Sena Madureira a gente trabalhou com os detentos, em Tarauacá com os ribeirinhos, e em Porto Acre já foi mais ali com o pessoal da zona rural, né, o pessoal ali do ramal do V. Quais são os principais retornos, Helena, na tua opinião, da leitura? Assim, o que você ganha quando gosta e lê bastante? Eu acho que você ganha a vida. É que nem eu disse antes, é uma coisa muito mágica, você consegue ver o mundo com outros olhos, né? Tudo é uma leitura de mundo, não é só o texto, né? E eu acho que amplia o horizonte das pessoas e a gente vê pelas experiências, as pessoas que recebem o programa, eles saem engrandecidos. Eu acho que é uma questão de cidadania, né? Você apresenta um novo mundo, mexe com o imaginário das pessoas, as pessoas ficam mais esperançosas e procuram mais também os seus direitos, né? Eu acho que o retorno é esse mesmo, é uma coisa pessoal, quer dizer, a gente tem a preocupação, quando a gente faz nessa formação de leitor, a gente não se preocupa só com essa questão literária, né? Mas essa formação de cidadania é muito importante. Então, por exemplo, nas oficinas, a gente faz oficina de socialização, de trabalhar o corpo, de trabalhar o afeto. Então, e isso, por exemplo, o ano passado, né, que nós tivemos uma experiência com o Jornada Ampliada, que foi a gente trabalhou com a Regional 7, né, em parceria com a educação e com o adjunto da Solidariedade, a Secretaria de Esporte. A gente trabalhou com 5 bairros periféricos, o Alto Alegre, o Jorge Lavocá, Montanhês, o Tancredo. Em Rio Branco, né? Aqui em Rio Branco. O Jornada Ampliada, né, que foi o projeto piloto do programa educativo, né, junto com a Secretaria de Inclusão Social. Então, o retorno foi assim, nós trabalhamos intensamente 3, quase 4 meses, e o retorno e os depoimentos que nós tivemos foi muito emocionante. No dia que nós encerramos, foi assim, não encerramos, nós demos uma parada, porque agora esse ano a gente voltou. Mas foi uma ruptura, sabe? Foi assim, as pessoas fazem... os próprios pais, avós, né, das crianças, que são crianças que recebiam Bolsa Escola, né? A gente trabalha com crianças de nível, né, de pobreza, quase que de miseráveis, né? E bem baixo. E o pessoal, os pais, os avós, os tios, falavam que as crianças, que era de 7 a 14 anos, tinham mudado o comportamento em casa, inclusive de respeito aos pais. E a gente tentou também trabalhar não só com essas crianças, mas com a família, porque o adjunto fazia todo esse trabalho que circulava, né? Então, o entorno das crianças, quer dizer, a gente trabalhava toda a leitura, né? E dentro da própria comunidade, isso não destona, né? A gente levava o saber, levava a cultura dentro do meio deles. O que é mais difícil? É despertar o gosto pela leitura em crianças ou em jovens? Eu acho que em jovens. A criança, ela está mais aberta, né? O jovem, aqueles que não tiveram desde criança, né? O hábito, né? O hábito, né? O gosto do objeto, ou não tiveram a oportunidade de manusear esse objeto, que é o livro, ela já fica mais, né? Assim, acha que é um objeto estranho. Agora, a criança não, a criança é curiosa por natureza, é mais aberta às novidades, né? No caso, por exemplo, de jovens com esse perfil que você deu agora, né, de uma certa rejeição ao livro por não ter tido o hábito desde cedo, né? Como é que se inverte essa situação? Como é que se faz um jovem desse que, de repente, não tem o hábito da leitura, que aparentemente não gosta de ler porque não está acostumado a fazer isso?
Como é que se chama esse jovem? Como é que se diz para ele, olha, tem aqui um livro? Como é que se chega a ele e faz com que ele, de repente, descubra a leitura? É possível? É possível, e eu acho que é a maneira mais natural possível, sabe, Vássia? Não há, sim, uma técnica, né? Não existe técnica para contar a história, né? É uma coisa, você conta a história e aquilo te encanta porque você se encanta com a história, né? Então, por isso que a gente, quando fala com os nossos agentes, conte a história que você goste. Então, eu acho que a partir do momento que você transmite esse sentimento, é fácil, sabe? No começo, eles ficam arredio, mas eles vão chegando. E a gente teve várias experiências nas comunidades, em casa das pessoas da comunidade, e que os mais velhos ficavam sempre assim de fora, né? Sabe? Achando que eles já tinham passado da idade disso, que aquilo era só para criança. Mas aí no final eles mesmos começavam, porque eles já sabiam ler, eles mesmos começavam sozinho, a ler com os, sozinhos, quer dizer, inclusive nós tivemos uma experiência, foi, se não me engano, na estação experimental, que um garoto que participou como ouvinte, né, ele acabou sendo um agente de leitura. Virou um contador de história. Virou um contador de história. Helena, a gente vê assim que existem várias barreiras, né? A gente, quando se fala em leitura, incentivo à leitura, a gente tem que enfrentar a TV, né, a mídia como a internet, os jogos eletrônicos, quer dizer, fazer um jovem chegar a se apaixonar pela leitura, você tem que primeiro sair quebrando essas barreiras que surgem na frente. Fora isso, ainda tem um outro problema, um outro fator, que é a questão do livro ainda ser muito caro no país, né, e da população não ter também o hábito de frequentar as bibliotecas, né? Como é que se muda isso? É possível mudar isso? Eu acho que sim, eu acho que essa questão de despertar, o clique que dá na pessoa, é o despertar, sabe? Eu acho que, por exemplo, a TV são coisas assim muito imediatas, então são coisas que passam rápidas. E um livro não, um livro que você lê hoje, ele tem ensinamento para o resto de uma vida, né? E mesmo que você vá reler, ele já tem outro sentido, porque você já está com outra visão, né? E é uma coisa... Nunca é o mesmo, Nunca né? É o mesmo. Você pode ler várias vezes e várias vezes você tem uma nova visão, né? É por causa, acho que, do próprio amadurecimento e do próprio gosto, o momento que você está vivendo, né? Tem alguns escritores que até defendem que tem uma lista muito pessoal de livros, né? E que defendem que esses são os livros que devem ser lidos para a vida inteira, né? É verdade. Helena, como é que os pais podem ajudar em casa, né? Qual o papel deles? Pais, assim, que querem incentivar os filhos a essa coisa, o gosto pela leitura, né? Como é que eles podem ajudar? Eu acho que é principalmente deixando sempre esse objeto, né, perto. Eu acho que é uma questão de... A gente fala, começa muito na família e é real. Porque o filho se espelha, né? Não adianta os pais falarem, você precisa estudar ou você precisa ler, se não para ler. Então, por exemplo, quando a gente tem essa preocupação de desenvolver o programa, a gente tem a preocupação de também envolver os pais. E, por exemplo, hoje que nós desenvolvemos o paneiro de leitura nas escolas de ensino infantil da rede estadual, a gente faz com que os professores participem. A gente participa do planejamento da escola, insere isso, não é um conteúdo à parte, não, faz parte do... Que de repente, quem passa um bom período também com as crianças, exatamente, né? Acaba sendo professor. E além das crianças que são os alunos, tem as crianças das suas casas, né? Então, eu acho que é um trabalho assim demorado, não é uma coisa a curto, talvez nem a médio prazo, mas é uma coisa de conquista dia a dia e eu acho que não pode perder o pique, né? Com certeza. Helena, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas logo, logo a gente continua a conversa. O Ideias vai dar uma paradinha, mas a gente volta daqui a pouquinho.
Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com a publicitária Helena Carlone, que é gerente de bibliotecas e programas de leitura aqui no estado. Helena, você estava falando no bloco anterior que para trabalhar com programas de incentivo à leitura, quer dizer, as pessoas que estão trabalhando no paneiro de leitura, tem que, a princípio, no mínimo, ser pessoas que leem, que gostam de leitura. Você coordena um programa desse, né? E assim, quem te conhece diz que você é uma leitora voraz. Isso é verdade? Gosto. Você é do tipo de leitora que lê tudo que cai na mão? Leio tudo que cai na mão. De bula, a Bíblia, leio tudo. Você acha que a leitura, ela é tão importante a ponto de que não importa o que você está lendo? Porque, por exemplo, existe uma discussão hoje, eu até estava vendo uma entrevista com a Ruth Rocha, né? Acho que foi na semana passada, e ela estava dizendo que ela particularmente não gosta desses livros do Harry Potter, né? E são livros que estão assim, meu Deus, fazendo jovens e crianças de todo mundo lerem livros grossos e um atrás do outro, né? Então, quer dizer, qual é o limite entre o que você está lendo, né, e o que é mais importante? É o que você está lendo ou o quanto você está lendo? Eu acho que o mais importante é o que a gente está lendo. A gente chega no estágio que acaba lendo de tudo, mas eu acho que, por exemplo, não é que os Harry Potter sejam, né, tem aquela literatura, assim, mas de qualquer maneira foi um livro que despertou interesse, né, para os jovens. E foi o lado inverso, né? Muita gente leu e depois assistiu o filme, tudo, né? Que às vezes a pessoa procura, primeiro assiste o filme, que é muito mais rápido, né? O entendimento muito mais rápido, e depois, quando gosta, que vai procurar o livro. Então, eu acho que, por exemplo, se é um instrumento que faz com que incentive, eu acho que não é condenável, não. Eu acho que é até salutar. Existem algumas coisas, depois que você já tem um conhecimento do que é melhor, tal, que você começa a depurar, né? começa a selecionar. No mínimo mostrou que a ideia que se tem de que os jovens e as crianças têm preguiça de ler, ele derrubou esse mito, exatamente. Né? E quando você pega, de repente, jovens que pegam um gibizinho e ficam com preguiça de ler, e pegam um livro enorme e devoram em dias. Pois é. É uma leitura instigante, né? É gostoso, essa coisa assim do descobrimento, né? Das investigações. É uma literatura, é uma leitura instigante, né? É interessante. Eu acho que o gibi também tem gibis ótimos, e a gente tem, por exemplo, o Tony Alves, né? Que é um leitor, né? Considerado um ótimo leitor, e ele começou lendo gibis. Então, são várias pessoas que já começaram dessa maneira e hoje são grandes leitores, né? Então... Helena, você acha que, por exemplo, falta descobrir um livro que é um clássico, ele continua sendo um clássico, independente do momento que se vive, ou você acha que na leitura é necessário que haja sempre uma renovação, uma procura de alguma coisa que esteja muito próximo da realidade do leitor que vai pegar aquele livro? Não, o clássico eu acho que vai ser sempre clássico, né? Isso aí não... Agora, existe, eu acho que, por exemplo, são leituras, né, que mesmo Harry Potter, né, que está mais inserida no contexto social, nas hoje, características, né? Isso, da própria juventude, né, que é uma juventude mais curiosa, tudo, né? Eu acho que vai ter sempre essas renovações, mas o clássico nunca vai deixar de ser clássico. Eu te perguntei isso que eu queria saber o seguinte, você concorda que vale tudo para incentivar a leitura? Porque, por exemplo, hoje em dia a gente vê no mercado, né, livros que são, por exemplo, se você vê Mil e Uma Noites, por exemplo, para crianças, mutilado de uma maneira que você, assim, em 4 páginas a pessoa achou que conseguiu falar o que era Mil e Uma Noites. Você pega, por exemplo, mitos gregos, né, como Eros e Psique, adaptados para criança de uma maneira muito reduzida e muito, até no vocabulário muito pobre, né? Você acha que vale tudo para incentivar a leitura ou tem um limite, né? Eu acho que tem que ser... Eu acho que tem limite, sim. Esse negócio vale tudo assim, a pessoa despertar, né? Tem alguns escritores
que eu tinha até uma certa resistência até na hora de fazer a seleção da compra para a própria biblioteca. E eu percebi que outras pessoas procuravam. Então, como é uma biblioteca pública, não podia ter seletivo, eu tinha que ter aqueles livros também. Mas se você puder, se a gente, por exemplo, está fazendo um programa de incentivo à leitura, se você está levando a leitura para as pessoas, se você puder levar com a qualidade, é muito melhor. Então, não é um jogo do vale tudo, não. A gente tem muita preocupação em escolher o acervo, de acordo com a idade, que tenha, eu acho que o texto, um texto bem feito, né, que não são textos mal produzidos, né, porque tem muita produção literária, mas e tem muitos de qualidade. Então, se você puder escolher aqueles de qualidade, eu acho muito mais interessante. E a gente tem essa preocupação. Como é que entra a internet nessa história toda? Porque, por exemplo, hoje, além dos jovens que já estão direto, né, criando blogs, criando seus próprios sites, a gente tem as crianças também que muito cedo estão entrando na internet e ficam horas, às vezes, navegando, batendo papo. Bom, como é que ela entra nessa história da leitura? Ela pode ser uma ferramenta de incentivo em algum momento ou ela mais atrapalha do que ajuda? Não, eu acho que pode ser sim. Eu acho que é um outro tipo de leitura, né? Nada vai substituir o livro. Eu acho que nada vai substituir, não. Tem até os livros eletrônicos, né? Que não conseguiram ainda que não conseguiram. Por exemplo, eu sou uma que eu imprimo um livro eletrônico para poder, porque eu gosto do papel, do cheiro do papel. Exatamente. Né? Bom, o cheiro, para mim, é qualquer livro que eu recebo, primeiro eu vou cheirar para depois ver as... Mas eu acho que é um outro tipo de leitura, ele não atrapalha. Eu fico assim meio preocupada, são os bate-papos que inclusive a própria gramática, a própria ortografia, né, eles criam uma linguagem muito própria. Uma linguagem bem diferente, né? Muito diferente, mas de qualquer maneira está interagindo, né? E são poucas pessoas também, né? A minoria que tem acesso a esse. E as pessoas que têm acesso ao computador e a esse bate-papo e a blog e tudo, eles têm acesso ao livro também. E né? Usam? Eu acho que talvez não com a mesma intensidade, né? Porque tem muitos que usam mais o computador, a internet, mas acaba usando, tem em suas casas o objeto, o livro, né, que pode manusear, então já tem esse contato, então eu acho que não é também preocupante, não vai substituir o livro. E a escola, Helena, qual é o papel da escola nisso tudo? Porque, por exemplo, você vê, a internet a escola já está incentivando muito, né, mas você não percebe dentro das escolas do país, de uma maneira geral, né, uma preocupação muito grande com essa questão do incentivo à leitura, né? Poucas têm bibliotecas, poucas estimulam, criam espaços criativos para a leitura. Como é que a gente muda essa situação? Eu acho que já está mudando, sabe, Vássia? O programa, eu acho que de uns anos para cá, mesmo o programa federal, tem o programa Uma Biblioteca em Minha Casa, né? São uma seleção muito, muito boa mesmo, né? De literatura, que o aluno leva o livro para casa, né? Dinamiza na escola e leva. Os programas de formação continuada de professores tem sempre o mote da leitura. Eu acho que está havendo, e principalmente aqui no Estado, eu vejo, por exemplo, a Secretaria de Educação, há um compromisso muito grande com a leitura. Então, amanhã ou depois da manhã mesmo está inaugurando um centro profissionalizante, então ele já tem uma verba destinada a uma compra grande de acervo, sabe? Então, essa preocupação, eu acho que já demonstra a mudança e a preocupação com a leitura. Eu acho que não é só a internet, né? E a gente está fazendo um trabalho em parceria com a educação, fazendo um levantamento das bibliotecas escolares, né? Que realmente a grande maioria ficou um pouco sucateada, tudo.
tem que ser a visão da própria escola, né? Porque a escola já tem autonomia, cuidar, né? Exata, e ela tem autonomia para dirigir o seu orçamento, né? Ela pode reservar um orçamento para a compra. E é interessante que, por exemplo, na visita de todas as escolas de ensino médio e ensino fundamental de Rio Branco, a gente pôde perceber uma receptividade muito grande, uma preocupação de que a gente organize e faça a dinamização de leitura e uma conversa com os alunos e professores sobre a importância do livro e da leitura na escola. E a receptividade é muito grande na escola, sabe? Não há em maneira nenhuma rejeição, embora algumas escolas ainda utilizem o espaço como um lugar de castigo, mas são bem poucas, sabe? Eu acho que essa visão já tem mudado bastante. Lena, tem um livro da Lia Luft que está fazendo muito sucesso, né? Que ela lançou 2 recentemente, mas Perdas e Danos, assim, é um que está chamando muita atenção e está sendo muito criticado também, né? Porque tem pessoas que estão dizendo que é um livro de autoajuda, né? Ali eu já vi várias entrevistas dela e ela fica possessa. Se defende, diz que não tem fórmula de autoajuda. Né? Você conhece o livro? Você acha que existe uma fórmula de livro de autoajuda? Então, não que existe fórmula, mas que é um livro de autoajuda. Eu li o livro, eu também tenho uma certa resistência a esse tipo de livro. E eu li o livro porque um amigo, que é um grande leitor, tal, leu e gostou muito, né? E a opinião dele, para mim, é muito importante. E aí eu fiquei curiosa, e até foi numa viagem que eu fiz e eu tomei um chá de cadeira no aeroporto, e eu comprei o livro e li no aeroporto mesmo. Mas eu não gostei. Um livro como esse, por exemplo, um livro de autoajuda, ele pode fazer... Ele traz algum benefício para quem já não é um leitor, para quem de repente não tem o hábito da leitura e pega primeiro um livro como esse? Ele traz algum benefício ou não? Bárcia, eu acho que depende tudo de um contexto, né? Eu acho que tem pessoas que de repente estão precisando, né? Ouvir aquilo da própria voz, né? Ver alguma coisa assim. Eu acho que pode trazer, sim. Helena, para terminar, eu queria saber o seguinte: a gente aqui no Acre ganhou uma casa da leitura, né? Que foi aberta agora no começo de setembro, né? Qual a importância de um espaço como esse e o que as pessoas podem esperar desse espaço? A Casa da Leitura é um espaço mágico, né? Ele por si só já é a antiga Casa da Gameleira, né? No 2º distrito. Ela é uma casa para leitura mesmo, né? A gente teve cuidado de selecionar um acervo, dando prioridade para os escritores amazônicos e principalmente acrianos. Temos muito livro de literatura infantil também, que vai ser dinamizado, porque ela vai abrigar, a casa está abrigando os programas de leitura, que é o Paneiro e o Jornada, né? E é um espaço convidativo, muito agradável, é aberta de segunda a segunda, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite. Sábado, domingo, feriado, vai ser aberta, já está sendo aberta, das 4 da tarde até às 8 da noite. É um espaço maravilhoso. Tem alguém procura já, Helena? Tem. Por enquanto as pessoas estão assim curiosas, né? Vão lá mais para visitar. Sondar o espaço. Mas já tem leitores que já vão lá, que já sentam no sofá, já se sente na própria casa e pega um livro e lê. E fora esse espaço, né? Quer dizer, toda a dinamização e a preocupação em formar leitor vai ser dinamizado na casa. Então, nós já temos uma programação para outubro, a gente já vai abrir agora no dia 7, com nada mais do que com a Eliane Yunes, né, que é uma ícone em leitura, sempre foi uma parceira desde 86. Da Biblioteca Nacional, né? Ela foi junto com o Gregório, né, a idealizadora e criadora do ProLê, né, do programa de leitura
Programa Nacional. E vai vir para cá? Ela vem para cá agora, vai ter uma conversa com os agentes de leitura, na Casa de Leitura, e depois à noite ela vai ter uma conversa com os professores, os amantes de leitura, ou mesmo quem não gosta, a conversa dela é sempre agradável. Nós estamos programando toda terça-feira fazer uma roda de leitura, que aí é com o pessoal da Prata da Casa também, né? Não são só pessoas de fora, começa o Gregório, tem a Eurilinda, são pessoas, nós estamos querendo convidar o Toinho, pessoas que têm muito a ver com a leitura, a escritora Robélia, né, professora. E todas as quintas-feiras a gente fazer uma conversa, cada um tem uma experiência, uma história de vida, e vai dividir a história com quem quiser, né? A princípio faremos inscrição, tudo, mas assim, bem à vontade, uma coisa bem gostosa, bem agradável. O espaço promete ser um lugar bem interessante para quem gosta de ler e para quem está querendo estar próximo dos livros também. Pois é, exatamente. Helena, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa e tá todo mundo, acho que, torcendo para que cada vez mais e mais pessoas mergulhem na aventura que é ler um livro, né? Muito obrigada. Obrigada a você. O Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você das 22 cidades acreanas que nos acompanham até agora, uma boa noite e até o próximo programa.